Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui para aprender e ensinar matemática com você. Lembram-se que em momentos a gente está aprendendo muitas coisas e tem alguns momentos em que nós vamos relembrar algumas situações para a gente lembrar coisas que a gente já aprendeu aqui com a professora Luzia e com a nossa professora na escola também. Este momento da nossa aula hoje é para relembrarmos alguns conteúdos que a gente já viu. Vamos olhar na tela quais são esses conteúdos que nós vamos relembrar hoje junto com a professora Luzia? Acompanha lá. Hora exata, lembra-se que nós usamos bastante aí o relógio para marcar as horas, tanto no digital como no analógico. Probabilidade, se uma coisa acontecerá com certeza, impossível acontecer ou talvez aconteça. E vamos estar lembrando aí figuras geométricas planas em outras figuras geométricas, né? Então, compondo aí alguns desenhos. Lembraram aí? Então, são 3 conteúdos que nós vamos estar relembrando hoje aqui com a professora Luzia. Para começarmos essa nossa aula aí, nós vamos ver aí uma situação. Lembram-se que numa das aulas a professora Célia cantou uma música, enviou para a gente? Vamos tentar hoje ver uma outra música, porque nós vamos estar vendo uma parlenda, só que dessa vez eu queria ver se você lembra da música e canta aí para a professora. Vamos ver lá? Acompanha com a professora na tela. A parlenda que nós vamos estar relembrando hoje é do Sapo Cururu. Acho que você já deve até estar pensando aí, lembrando da nossa situação. A professora vai ler no começo e eu tenho certeza que vocês em casa já vão estar aí lembrando que nós podemos cantar essa situação também. Então lá, ó. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, maninha, para o casamento. Lembraram aí da parlenda? Lembraram da situação? Observem a imagem e observem que além da paisagem que está retratada ali no fundo, tem muitas formas geométricas nessa situação. Algumas formas que completaram a paisagem. Tem diversas árvores, mas tem árvores ali formadas só por figuras geométricas planas, que são os triângulos. Nós podemos imaginar que lá numa árvore, aquele triângulo lilás ou rosa, como você esteja vendo aí na sua casa, ele pode estar lembrando aí um pássaro, porque nós podemos usar a nossa imaginação quando nós estamos vendo uma imagem. Aquele amarelo lá pode ser o nosso sol, que está brilhando forte aí na nossa paisagem. E os sapos na beira do rio estão ali, cada um segurando uma forma que elas foram se deslocando enquanto nós relembramos a parlenda. Agora que você já lembrou, que você já observou a imagem, vamos tentar lembrar aí da música do Sapo Cururu? Então vamos acompanhando lá junto com a professora e vai cantando aí na sua casa. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, maninha, para o casamento. Lembrou aí? A professora também lembrou. Claro que a professora não canta tão bem como a professora Célia, mas deu aí para a gente relembrar aí a nossa parlenda e ainda uma melodia na nossa parlenda aí. Legal, né? Aí nós já sabemos que nós estamos hoje relembrando a aula das formas geométricas, aí, então aqui nós já temos algumas formas. Vamos ver então que outras coisas nós vamos recordar nesse nosso momento de aula. E para isso, a professora trouxe perguntas para você responder. E aí, está esperto? Bem atento? Então vamos ver se você consegue responder algumas perguntas aí para a professora, porque nós temos um quiz aí para responder. Vamos ver lá? Acompanha com a professora qual é a primeira pergunta que você deve encontrar uma resposta para ela. Comemorar o aniversário da cidade de Ponta Grossa, dia 15 de setembro. Então, tem um dia, tem um mês e nós estamos aí com uma data marcada. A comemorar o aniversário da cidade de Ponta Grossa, dia 15 de setembro. Isto talvez aconteça durante o ano? Impossível de acontecer durante o ano? Ou acontecerá com certeza durante o ano? Este evento, ele é marcado no nosso calendário da cidade de Ponta Grossa. 15 de setembro, aniversário de Ponta Grossa aí.
talvez aconteça, impossível acontecer ou acontecerá com certeza? Qual das opções você está respondendo? Coloca seu dedinho na tela ou fala bem alto aí para a professora. Qual das opções? Isto vai acontecer, talvez aconteça ou impossível acontecer? Muito bem. Quem escolheu a opção acontecerá com certeza, acertou a nossa primeira pergunta, porque o aniversário de Ponta Grossa acontece todos os anos, assim como o meu, assim como o seu aniversário. Todos os anos nós temos uma idade nova, né? Apesar de a gente às vezes não gostar de ficar mais velho, temos essa comemoração. E a cidade de Ponta Grossa também tem a comemoração dela no dia 15 de setembro. Vamos para mais uma pergunta? E aí? Vamos ver lá. Se numa caixa temos corações, já sabemos que dentro da caixa tem corações e nós estamos observando na imagem que realmente são corações. Sem ver, eu posso colocar a minha mão dentro da caixa e tirar uma estrela de dentro da caixa? Pensa lá. Se na caixa só tem corações, eu coloco a minha mão, não estou olhando lá dentro, eu posso retirar da dentro da caixa uma estrela? Isto talvez aconteça? Impossível acontecer? Ou acontecerá com certeza? Qual opção você tem aí? Pensa no que está descrito, olha bem a imagem e responde para a professora. Se numa caixa nós temos corações, sem eu ver, eu posso colocar a mão lá dentro e retirar uma estrela? E aí, talvez aconteça? Impossível acontecer? Acontecerá com certeza. Qual é a tua opção? Aonde que teu dedinho está indicando? Eu estou ouvindo algumas respostas. Acertou quem disse que é impossível acontecer. Por que é impossível acontecer? Porque dentro da caixa só tem corações. Como que eu vou retirar uma estrela? Impossível acontecer. Então a gente tem que estar atento às perguntas. Às vezes as perguntas vêm até nas avaliações da gente. E a gente às vezes sem prestar atenção acaba respondendo errado. Presta bem atenção. Se na caixa só tem corações, impossível tirar estrelas. Às vezes pode ser uma pergunta relacionada a cores, temos que estar atento em todas as informações antes de responder. E que legal que você já está bem aí concentrado e prestando atenção. Vamos ver se você vai responder certo a nossa próxima pergunta? Acompanha com a professora. Se lançar uma moeda ao acaso, a face voltada para cima ser coroa. Então vejam lá, a professora marcou aqui a parte da moeda que representa a coroa. Eu joguei a moeda, lancei ela ao acaso. E aí, quando eu vou olhar, qual é a face que ficou voltada para cima? Talvez aconteça de ser coroa? Impossível de ser coroa? Acontecerá com certeza de ser a coroa. O que você me diz? Pensa lá antes de responder, presta atenção no que está perguntando, as informações que você tem antes de responder. Se lançar uma moeda, pense lá no início de um jogo, normalmente tem a moeda lá para decidir qual dos times vai iniciar, né, a partida. Então jogamos a moeda, a face voltada para cima, pode ser coroa ou cara? E aí? Talvez aconteça, impossível acontecer, acontecerá com certeza. De ser coroa. Qual é a tua opção? Ótimo, você acertou porque você disse que talvez aconteça. Pode sair coroa sim, mas pode sair cara também. Então, estas opções, né, elas estão nos trazendo, nos remetendo a coisas que nós já vimos em aulas passadas aí. Estamos relembrando algumas situações. E falando em relembrando algumas situações, vamos relembrar a hora. Você tem treinado a hora aí no relógio da sua casa? O celular é fácil, porque a hora vem de forma digital. Então, nós precisamos só reconhecer os números. Mas no analógico, às vezes a gente tem que estar observando e prestando atenção nos ponteiros. Então, vamos relembrar aí a questão da hora. O relógio pode ser o analógico com ponteiros. Qual é o ponteiro que indica a hora? Muito bem, é o ponteiro pequeno, ele está indicando a hora. E o ponteiro grande vai indicar os minutos. Então, já lembramos aí. Tem aquele ponteiro mais estreitinho que alguns relógios analógicos trazem, que vai representar os segundos. Neste nosso relógio da imagem, o ponteiro pequeno está mais ali próximo do 10, então está indicando que poderia ser 10 horas. E o ponteiro dos minutos, ele não decidiu ainda quantos minutos ele quer representar, mas é só para nós lembrarmos. E também falando em hora, vamos relembrar aí o relógio digital, aquele que tem os dois pontinhos e o número que está antes dos dois pontinhos indica a hora que está acontecendo cada momento do nosso dia.
Depois dos 2 pontinhos são os minutos. Neste caso, o que tem antes é o 12. Então, 12 horas. Poderia ser meio-dia, como nós já sabemos que podemos chamar o 12, né? Poderia ser meio-dia. Enfim, o relógio do digital ele está indicando antes dos 2 pontinhos a hora. Aqui só para nós lembrarmos, porque na verdade você vai mostrar se você está lembrando a hora na atividade que você recebeu da escola. É a sua vez de marcar nos relógios as horas. Então vejam ali que nós temos na parte de cima de cada relógio como se fosse um visor do relógio digital, a hora da maneira digital. Lembrem-se que antes dos 2 pontinhos está indicando a hora, depois dos 2 pontinhos os minutos. Aqui nós temos horas exatas. Primeiro relógio, 11 horas. No segundo relógio, 4 horas. E no terceiro relógio, ótimo, 9 horas. Então temos 3 relógios. Para isso você tem 2 minutos para você tentar representar, e eu tenho certeza que você vai conseguir, esta hora no relógio. Lembrem-se, o ponteiro menor vai indicar a hora e o maior vai indicar os minutos. Como é hora exata, o maior vai estar sempre na direção do número, muito bem, do número 12. Daqui 2 minutos a professora volta aqui na bancada da TV para corrigir junto com você esta atividade. Combinado? Até lá! E aí, conseguiu realizar a atividade? Ficou em dúvida? Está esperando para fazer junto com a professora, mas já está pensando na tua resposta? Que bom! E aproveitou também para dar uma colorida aí no nosso desenho e deixar a atividade bem bonita? Nome completo e data de hoje que você está realizando a atividade. Vamos fazer junto com a professora aqui na bancada? Vamos lá. Então, nós temos aqui a mesma atividade que vocês receberam na casa de vocês. Então, vejam lá. É a sua vez de marcar no relógio as horas. Então, o primeiro relógio está indicando 11 horas. A professora pegou um lápis para que você pense assim, ó. O lápis é fácil de eu fazer e apagar. Então, a primeira vez faz sempre com lápis, depois, se você não tiver certo, é fácil de apagar e corrigir a sua atividade. Então, vejam lá. Ponteiro pequeno, ponteiro grande. Então, tem que dar uma diferença aí no tamanho dos ponteiros. O ponteiro que está indicando a hora vai ter que estar marcado no 11, porque o visor do relógio digital está aqui com o número 11 antes dos 2 pontinhos. Então, 11. Então, nós vamos pegar da bolinha central do relógio e fazer um ponteiro pequeno na direção do 11. Então, não leve ele muito próximo do 11. Com o ponteiro maior, que tem que ser maior do que esse que eu desenhei, ele vai estar indicando que não tem minutos nenhum, que é a hora exata, porque aqui nos minutos está 00.
Quando é hora exata, nós relembramos que nós temos que marcar o ponteiro maior no 12. Então, aqui do 12 sai um ponteiro maior, que vai indicar aqui os nossos minutos. Quando eu fiz o relógio e tenho certeza que está certo, aí sim eu posso até deixar esses ponteiros com uma corzinha diferente para destacar aqui no meu relógio. De verde, a professora fez o ponteiro que indica as horas. E de laranja, a professora fez o ponteiro que indica os minutos. Com certeza o teu desenho já está bem colorido, mais bonito que o da professora. Aí vamos ver lá. No segundo relógio, se você não marcou, marca lá. Se você acertou lá, bem tranquilo. Se errou, não tem problema, apaga e arruma lá, certo? Aí o que vai acontecer aqui, ó? No segundo relógio, antes dos 2 pontinhos, nós temos o 4, que indica 4 horas. Depois dos 2 pontinhos, 11 minutos, é hora exata. Então, 4 horas exatamente. Então, para não ter erros, com o ponteiro pequeno das horas, eu vou indicar aqui o número 4. E com o ponteiro maior, os minutos, como não tem nenhum, na direção do 12. Tenta fazer o mais próximo do 12 possível, né? Para ficar ele indicando a hora certa. Lembrando que o ponteiro pequeno é o que indica a hora, a professora usou o verde, então ela vai passar aqui por cima o contorno do verde, que está indicando o horário. E no que indica o minuto, hora exata, no 12. Então, 4 horas. Temos 2 relógios já prontos, se você deixou certinho já marcou, se você errou já apaga e arruma, mas nós temos 2 relógios aqui já prontos. Ó, 4 horas, ponteiro pequeno, 4 horas. 0 minutos, porque estamos iniciando a hora no 12. Aqui 11 e no 12 por ser hora exata. Ainda tem o terceiro relógio. O terceiro relógio, a hora que está na frente é o número 9 no digital. Então, que horas é? 9 horas. Então, vou encontrar o número 9 no relógio. Lembre-se que sentido horário, ó. Por isso que a gente escuta o sentido horário. Começa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos no 9. Então, 9 horas. Ponteiro menor, indicando o 9. Ponteiro maior, no 12. Vejam que a professora não teve preguiça de fazer e depois passar aí a corzinha para indicar o da hora e o do minuto, tendo certeza que a gente acertou daí. Então, nós temos aí no terceiro relógio 9 horas. Então, vejam lá, 9 aqui, 9 aqui. Então, nós temos 3 relógios indicando 11 horas, 4 horas, 9 horas. O ponteiro maior dos minutos sempre no 12 e o ponteiro menor das horas no número que está indicando a hora. Certo? Treina bastante, observa o relógio da casa e não esqueça de deixar o teu desenho bem colorido para entregar para a sua professora. Nome completo e a data. Combinado? Muito bem. Relembramos aí a questão da hora, mas ainda temos mais uma coisa para relembrarmos aí, que nós começamos lá no início, na nossa aula, lembrando. Mas como nós vimos as formas, as figuras geométricas dentro de representações de figuras geométricas, nós vimos na aula algumas coisas diferentes. Vamos ver se nós relembramos, observando na nossa tela, uma coisa ali que nós já trabalhamos com ela. Vejam lá. Uma obra de arte, mas dessa vez a professora trouxe uma outra artista, Tarsila do Amaral. E ali tem uma obra que ela dá um título. Lembrem-se bem que cada vez que nós fazemos uma composição, uma obra de arte, nós podemos dar um título para esta obra. É a Garen, a obra que ela intitulou ali, Tarsila do Amaral. Aí, lembrem-se que nós temos aí 1 minuto para observar a obra, prestar atenção nos detalhes, nas composições com formas geométricas e a professora já volta para conversar com você a respeito do que você observou aí na obra de Tarsila do Amaral.
Então, vamos ver lá na tela junto com a professora. Se você marcou ou relembrou algumas formas geométricas, acompanha junto com a professora. Vejam lá que nós encontramos um triângulo. Então, o triângulo tem diversos lugares na obra de Tarsila do Amaral. Então, vou colocar aqui um pouquinho mais destacado o triângulo, mas nós temos outros triângulos. Olhem lá, ó, no telhadinho da casa, ali na ponteira também tem o triângulo. Então, e tem em outras situações. Você encontrou mais triângulos? Ótimo, então você já está reconhecendo a figura plana chamada triângulo com 3 lados. Tem outras formas aí? Vamos ver lá. Olha o círculo. O círculo, composto de uma linha curva fechada, tem diversos círculos na obra de Tarsila do Amaral. Vamos destacar alguns aqui que a professora encontrou, mas que você também, com certeza, deve ter encontrado. E só para destacar ele, vamos colocar aqui ele colorido diferente. Mas tem outros círculos aí que nós encontramos também na obra de Tarsila do Amaral. Quadrados, nós encontramos quadrados na obra de Tarsila do Amaral? Sim, nós temos ali alguns quadrados aí na obra de Tarsila do Amaral. Então, o quadrado ali nas janelinhas, a professora desenhou ele um pouquinho maior para a gente poder perceber ele. E existem também ali nos vagões ali do nosso trem, alguns quadrados. E retângulos, encontramos retângulos aí com 2 lados maiores paralelos, 2 lados menores paralelos, que também é um quadrilátero, né, com 4 lados. Vamos ver lá. Encontrou alguns retângulos? Olhem lá, né? Retângulos que junto com outros também formam retângulos, a professora vai destacar um deles aqui. E você deve ter encontrado outras formas de figuras planas aí no nosso desenho. Tem diversas figuras, né? E aí nós lembramos das obras de arte. Tarsila do Amaral é uma artista que pintou diversos quadros. E a professora trouxe mais um dela aqui, que ela registrou e fez também, com figuras geométricas. Olha a outra obra dela. E bem bacana, bem coloridas são as obras de Tarsila do Amaral. Esta obra ela intitulou como Estação Central do Brasil e tem várias representações dela aí. Até nós podemos reconstruir a obra dela, fazer uma releitura da obra. 1 minuto para você prestar atenção aí em que formas geométricas, que figuras geométricas planas você encontra na obra e a professora já volta para conversar com você. E aí, encontrou figuras geométricas aí? Eu também. Vamos acompanhar junto com a professora se nós encontramos as mesmas. Claro que tem diversas obras. Acompanha na tela com a professora. Tarsila do Amaral é uma artista assim que além do colorido e das formas, a obra dela fica muito bem combinada, muito bonita, tem diversas situações. E aí, encontramos círculos na obra? Encontramos círculos aí na obra de Tarsila do Amaral. E a professora destacou 2 rodas aí num dos vagõezinhos ali. Encontramos também na obra de Tarsila do Amaral quadrado? Ah, você encontrou diversos quadrados? A professora vai destacar aqui os das janelas ali de uma das partes aí da estação. Mas tem outros quadrados que você deve ter marcado também, né? Retângulos, encontramos retângulos aí nesta obra da Tarsila do Amaral? Encontramos aí alguns retângulos, né? A professora destacou 2 ali, mas tem diversos retângulos que você também deve ter, isto mesmo, você deve ter encontrado e marcado aí na tela aí com o seu dedinho, você deve ter observado vários retângulos. Encontramos triângulos aí na obra? Sim, encontramos. A professora destacou lá em cima dois triângulos, né?
mas nós podemos aí pensar em outras formas, em outras representações aí geométricas no nosso desenho. Então vejam que as obras de arte são importantes aí com as diversidades das figuras geométricas planas que nós podemos encontrar. E capricha aí nos seus desenhos, que cada desenho bem feito, bem pintado, é uma obra de arte. E Tarsila do Amaral e outros que nós vimos na aula passada, que retratam muito bem essa questão. E isso a gente vai começar a ter outros olhos para as figuras geométricas planas, certo? Então conseguimos aí, né, nesse nosso encontro hoje, relembrar alguns conteúdos que tivemos aí durante as nossas últimas aulas, né? E aí for a hora exata, treina bastante no seu relógio em casa para ir descobrindo as horas. É importante saber reconhecer a hora no analógico, não só no digital, que é um pouquinho mais fácil. Probabilidade, quando a gente prevê lá se um acontecimento, uma situação que é colocada para a gente, se ela acontecerá com certeza, impossível acontecer ou talvez aconteça. E as figuras geométricas planas aí que nós recordamos nas obras de arte de Tarsila do Amaral e também lá no início na nossa parlenda que nós estávamos aí relembrando. Então veja que foi uma aula de relembrar diversas situações. Com isso, né, nós conseguimos concluir aí nosso momento de relembrar alguns conteúdos. E nas aulas de matemática, a gente sempre tem esse momento de aprender e ensinar matemática. A professora aprende muita coisa e você com certeza. A professora Luzia aguarda você na próxima aula. Conto com você e até lá! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, pessoal de casa, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Vamos lá? Olha só então o tema da nossa aula de hoje. Indumentárias religiosas. Que nome diferente, né? Indumentárias. Mas a gente já vai descobrir e você vai ver que é uma coisa bem simples. A gente já vai conhecer um pouquinho sobre essas indumentárias religiosas. Vamos ver então quais são os nossos objetivos de hoje? Conhecer diferentes indumentárias religiosas, perceber as diferentes formas de se vestir segundo as culturas e costumes religiosos, refletir sobre a importância da convivência harmoniosa em todos os lugares com todas as pessoas. E olha só, antes de nós conversarmos então sobre as indumentárias religiosas, que vocês já vão descobrir o que é, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada? Nós vimos, né, sobre os espaços e lugares sagrados, aqueles lugares que são importantes para cada religião, né? Nós aprendemos sobre os espaços que são importantes para que sejam feitos cultos, celebrações, práticas religiosas. Então, olha lá, ó, espaços e lugares sagrados são lugares onde as pessoas vivenciam a sua fé e realizam experiência de contato com o sagrado. Um lugar ou espaço sagrado tem um valor atribuído a ele por um grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, nós vimos na aula passada que os lugares sagrados não é qualquer lugar que pode ser considerado sagrado. São lugares onde um grupo de pessoas da mesma religião vão e escolhem aquele lugar e declaram que aquele lugar é um lugar importante para a religião deles. Então, ele se torna um lugar importante. E qual será que é a função de cada espaço e lugar sagrado que nós vimos na aula passada? Vocês lembram? É ter contato com o sagrado, com aquilo que é relacionado aos deuses ou aos líderes religiosos, né? Realização de práticas devocionais e rituais, celebrações religiosas, reuniões de ensino e pregações. Então, essa é a função de um espaço, de um lugar sagrado. E no espaço sagrado, no lugar sagrado, também estão as pessoas com suas indumentárias religiosas. Tá começando a perceber? O que então são essas indumentárias religiosas? Vamos ler juntos ali na tela? Olha lá então. Indumentárias religiosas são as vestimentas, ou seja,
as roupas especiais usadas pelos líderes religiosos e pessoas devotas de uma fé, que significam muito mais do que uma declaração de moda. As roupas também são uma maneira de se sentir mais fortalecido em sua crença, mais perto de seu Deus. Então, descobriram? As indumentárias religiosas são a maneira, a roupa que cada líder ou cada representante religioso se veste, são as roupas que eles usam. Cada religião tem a sua roupa especial para que a pessoa possa estar participando de uma prática celebrativa, para que ela possa estar indo a um lugar sagrado. Existem os líderes religiosos das religiões que são identificados quando as pessoas encontram eles nos lugares ou andando pela rua até mesmo, aí eles falam, olha, lá vai um líder daquela religião. Por que as pessoas conseguem identificar essas outras pessoas? Por causa das suas roupas. Eles caracterizam as suas religiões por meio das suas roupas, mostram a sua religião também por meio das suas vestimentas. Cada religião, né, a maioria delas, tem uma maneira assim específica de se vestir, tem alguns objetos que as pessoas usam na cabeça, no pescoço, no corpo mesmo, sapatos às vezes, ou às vezes não usam sapatos. Então é sobre isso que nós vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre algumas indumentárias, algumas vestimentas, roupas que algumas religiões usam, certo? E para isso eu pedi ajuda para uma professora bem legal. Olha só, nós vamos aprender um pouquinho sobre as indumentárias religiosas com a professora Giovana e ela vai explicar para vocês de um jeito bem legal. Sabia que os líderes religiosos perderam as suas malas no aeroporto? Então ela vai ajudar vocês a encontrar a mala de cada um e a roupa, a indumentária de cada líder religioso. Então, prestem atenção aí, fiquem um pouquinho com a professora Giovana e daqui a pouco eu volto para conversar um pouco mais com vocês, certo? O tema hoje é muito interessante, fala sobre as roupas, as vestimentas. E para trabalhar isso, eu trouxe os super-heróis. Os super-heróis, crianças, já vieram na nossa aula, já participaram conosco, trazendo os símbolos religiosos. E hoje, cada um desses super-heróis aqui trouxe um amigo. Vamos ver quais são? O Batman trouxe um representante do cristianismo. E eu vou contar para vocês que aqui é o Papa que está representando o cristianismo. O Batman também trouxe o representante do judaísmo, que é o Rabino. Olha só! O Homem-Aranha trouxe mais um amigo, que é o representante dos povos indígenas, o Pajé. Vamos colocar ele aqui, bem bonitinho. E trouxe também a representante da Umbanda. Deixa eu colocar aqui na frente da mãozinha. E a representante da Umbanda, olha que linda que ela está. E a Mulher Maravilha? Quem será que a Mulher Maravilha trouxe para a gente conhecer? Ela trouxe o representante do budismo. Ela trouxe uma monja. Ou um monge, se fosse masculino. E trouxe também o representante do islamismo, que é o sheik. Crianças, observem essas roupas, observem os detalhes. Eu gostaria de convidar vocês a olharem primeiro as roupas dos super-heróis. Quando os super-heróis se vestem para defender a humanidade, eles usam uma roupa muito especial. Cada um deles, através da sua roupa, desenvolve o seu superpoder e aí ajuda a recuperar o bem na cidade, no mundo, né? E hoje eles trouxeram os líderes religiosos para a gente também conhecer um pouquinho das roupas religiosas, que são as chamadas indumentárias religiosas, que são vestidas pelos líderes religiosos. E para vocês conhecerem um pouquinho, eu tenho que contar para vocês que eles foram fazer uma viagem. Todos esses líderes se reuniram
como é de costume, num congresso muito importante. E esse congresso tratava da igualdade, da fraternidade, dos direitos humanos, e eles estavam todos reunidos para chegarem num consenso de que a humanidade precisa caminhar para a paz. E quando terminou esse congresso, eles pegaram um avião. Esses líderes todos aqui são representantes das religiões brasileiras. Então eles vieram para o Brasil, pegaram o mesmo avião e vieram para o Brasil. Quando desceram no aeroporto, crianças, vocês não têm noção. Aquela bagunça de malas, todas aquelas pessoas, porque lembrando vocês que isso aconteceu antes da pandemia, tá? Então eles estavam viajando com acesso, né, ao aeroporto livre, então tinha muita gente lá e muitas malas. E quando eles desceram do avião, eles perceberam que as suas malas estavam todas sem etiquetas. Aí eles ficaram se perguntando como é que eles iam pegar as suas malas, como é que eles iam resolver esse problema. Os super-heróis logo já resolveram para eles. Chamem as crianças do Vem Aprender, eu tenho certeza que elas vão ajudar vocês. E aqui nós estamos para ajudar esses líderes religiosos a encontrar a sua mala. Mas para isso, em cada mala tem uma pista. E é uma pista que vai nos ajudar a conhecer um pouquinho da história desse líder, da história dessa roupa que ele usa para representar a sua fé. Vamos começar? A primeira mala que nós vamos identificar vai ser essa daqui. Como eles estão todos juntos, a gente pode abrir elas e pode manusear, tá? Então nós vamos abrir a primeira mala e ela tem uma pista bem interessante. Diz assim, ó, ojá de cabeça. Então o dono dessa mala usa um ojá de cabeça. Se vocês olharem aqui, todos os líderes, a maioria deles, tem uma representação na cabeça, né? Tem alguma coisa que cobre a sua cabeça. Ojá de cabeça é o nome de alguma dessas indumentárias que cobre a cabeça, mas nós ainda não sabemos qual é. Vestido branco. Agora, se vocês observarem os líderes, vocês já vão poder eliminar aqueles que não estão de vestido branco. Ah, muito bem, olha só. Vestido branco, quem veste é a Mãe no Santo, a representante da Umbanda. E ela usa também as guias. Olha aqui, ó, no pescocinho dela. As guias representam que ela é uma pessoa responsável pelo centro da Umbanda. E ela tem o conhecimento dos ancestrais, e ela pode passar as informações necessárias e fazer todas as giras que são necessárias na Umbanda. E essa ojá de cabeça ela usa para se proteger durante as orações e as oferendas. E ela usa um tecido para confeccionar isso aqui de 3 metros de comprimento. Olha que legal, um tecido bem maleável assim, e ela vai tecendo, vai enrolando na cabeça, e cada Mãe no Santo tem um jeito diferente de enrolar o seu tecido na cabeça, ok? Olha, uma história muito interessante sobre a Umbanda, e isso é cultura, né? Sobre a Umbanda. Vamos para a próxima mala, para ajudar esses líderes a encontrarem? A próxima mala diz assim, ó, cocar e pintura corporal. Quem dos líderes aqui que usa um cocar e usa pintura corporal? Claro, só podia ser um representante dos povos indígenas. Opa, tá aqui, ó. Então, o representante dos povos indígenas usa um cocar e a pintura corporal. E eu vou contar para vocês que esse cocar é feito com penas, né? Que ele envolve um ritual. Primeiro a caça do animal e depois a pintura da pena. E eu estou representando aqui hoje, eu desenhei aqui, fiz para vocês, o representante dos povos Tupi-Guarani. E na pintura corporal eles utilizam elementos que lembram a pintura a pele da cobra. Então são os retângulos e os círculos. E essas linhas retas representam o caminhar da cobra. E quando vocês observam essa pintura, vocês percebem que o pajé, cada vez que ele tem uma intenção, ele faz uma pintura diferente no corpo dele. Se ele quer o conhecimento, ele faz um tipo de pintura. Se ele quer recuperar uma doença, né, procurar a cura, no caso, o remédio para aquela doença, ele pinta de outra forma o seu corpo. Então, a pintura corporal expressa muito a religiosidade, as práticas, né, dos povos indígenas. Temos mais malas perdidas, olha aqui, vamos ver de quem que é essa. Quem será?
Olha só, kimono marrom. Qual desses líderes está usando um kimono marrom? Vocês podem me mostrar? Ah, que coisa mais linda! É esse líder aqui, olha. E esse líder usa um kimono e está descalço. Observem aqui, ó. Vocês sabem por quê? Porque os monges, quando eles fazem o seu estudo para se tornar monge, eles abdicam da sua vaidade, né? Eles fazem a prática do desprender-se. E quando eles fazem isso, eles ficam mais humildes, né? Então eles usam um chinelinho, usam uma meia, bem tranquilo, não usam sapatos, nada muito rebuscado. E essa parte de cima aqui, ó, que a prof vai até tirar para vocês verem, chama-se koromo. O koromo tem uma curiosidade muito importante. Lembrando que eu estou falando para vocês sobre o Zen budismo, tá? Porque existem vários tipos de vertentes budistas. O Zen budismo, quando as pessoas estão estudando para se tornarem monges, eles vão confeccionando esse koromo durante o seu estudo. E quando ele fica pronto, é porque eles estão prontos para ajudar, né, a pregar os ensinamentos do budismo. E para se tornar um budista, ele precisa estudar muito. Então, quando ele está estudando, o roupão dele é azul. Depois, quando ele já pode ensinar os outros, ele é marrom, como é o caso dessa monja aqui. E ela já é uma professora do budismo. E quando fica preto, quando ela se torna uma líder espiritual, né, uma líder maior dentro do budismo, ela usa um kimono preto, tá? Temos mais malas para descobrir de quem serão. Nossa, quantas malas, hein? A batina é uma roupa. Então vejam os líderes que nós ainda não não achamos a mala, e percebo qual que tem uma abatina, que é uma roupa comprida que veste por cima da outra roupa. Também tem mais uma coisa que vai nos ajudar. Esclavina, que é uma capa pequenininha, uma capa que vai por cima da outra roupa. Não ajudou nada ainda? Tá difícil, né? Temos bastante líderes que usam uma capa, né? Vamos lá. Agora eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Cruz de ferro. Qual dos líderes está usando uma cruz de ferro? Isso mesmo, o líder do cristianismo, que aqui está representado pelo Papa. Quando vocês veem essa representação aqui, eu coloquei algumas coisas da história do cristianismo. Os sapatos vermelhos representam os cristãos que foram mortos, sacrificados pela sua fé. Então, para vocês entenderem que já houve muita intolerância religiosa no mundo. As pessoas já foram mortas, né? Muitas pessoas já foram mortas por professarem uma fé diferente de outras pessoas. E como isso não é legal, a gente precisa conhecer a história para aprender a respeitar. Por isso nós trouxemos aqui as indumentárias religiosas. E vocês percebem também que a cruz de ferro é o símbolo principal do cristianismo, onde está Jesus Cristo, né? Então essa mala é do Papa. E eu trouxe uma curiosidade bem importante para vocês sobre o Papa. Ele usa o solidel, que é essa touquinha aqui pequenininha, mas ele também usa uma outra touca maior, um capuz, né? Uma outra cobertura sobre a cabeça que chama-se mitra. E durante as solenidades, ele pode retirar essa mitra às vezes, tá? Então, quero mostrar aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o cristianismo, tá? Mas ele não tira o solidel fica por baixo, perceberam? Alguém ficou sem mala? Sim, ó, temos mais uma mala aqui. Ah, de quem será essa mala? Vamos lá, rapidinho para descobrir de quem é essa mala. Ah, Talite. Talite diz alguma coisa para vocês? E chale com franjas? Chale com franjas faz alguma referência para vocês? Qual desses líderes está usando um chale com franjas? Muito bem, o líder do judaísmo, que é o representante aqui, o rabino. E o rabino está usando um chale com franjas porque durante as orações eles colocam
essa franja, porque durante as orações eles colocam o chale, que é para eles ficarem focados na sua oração. E eles usam também a kippá, que é essa touquinha, que é uma proteção na cabeça. E olha uma curiosidade importante que eu trago para vocês. Os judeus usam a kippá, alguns judeus, durante o dia todo. E alguns usam a kippá até enquanto dormem. Olha só, é um sinal de que a presença de Deus está na vida deles e que existe alguém maior do que eles, né? Então a pessoa entende que o poder de Deus está sobre ela. O poder de Deus é maior do que qualquer coisa na sua vida. Muito bem, essa mala já tem dono. Opa, temos mais uma mala perdida aqui. Quem será que é o dono dessa mala? Vamos lá. Roupa árabe. Qual desses líderes está usando uma roupa árabe? Agora que a gente já descobriu, né, quase todos, ou todos praticamente, a gente sabe que quem está vestindo uma roupa árabe é o representante do islamismo. Muito bem, aqui por baixo da capa vocês podem observar que ele está usando uma roupa normal, mas é uma roupa com tecidos árabes, né? Uma calça e uma camisa. Ele usa uma touca de cabeça branca e usa uma abaia, que é essa capa que vai por cima dele. E essa abaia também vem para colocar ele numa posição, né, de quem está fazendo as orações, de quem está servindo, de quem está professando a sua fé sem a roupa do cotidiano, né? É uma roupa, um traje que vai por cima da roupa. Então nós conseguimos identificar todas as malas de todos os líderes. Olha que beleza, descobrimos todos os donos. Gente, tá sobrando uma mala aqui, ó. O que será que tem nessa mala? Será que nós podemos abrir? Vamos abrir, né, já que tá tanta mala aqui. Olha, o que é isso aqui? O que é isso? A diferença nos enriquece, o respeito nos une. Nossa, que frase mais linda! Olha, fala tudo sobre o que nós aprendemos hoje. A diferença faz com que a gente aprenda, olha quanta história de cada religião nós aprendemos um pouquinho. E a diferença faz com que a gente aprenda, com que a gente compreenda que as pessoas podem se vestir de maneiras diferentes, podem professar a sua fé da maneira como eles estão acostumados dentro da sua religião, seguindo a sua religiosidade. Então a nossa palavrinha da nossa aula hoje é respeito. Vou tirar aqui da nossa mala e vou deixar aqui, ó. Respeito fica guardado no nosso coração. E a partir do momento em que você respeita todas as pessoas, você está com o seu coração aberto para novas conquistas, para novas aprendizagens. Viram aí? Que legal, né? Quanta coisa nós aprendemos sobre a roupa de cada líder religioso ali com a professora Giovana. Vocês ajudaram ela a encontrar as malas perdidas? Que joia! Então nós vamos agora colocar a nossa mão na massa para ver se a gente conseguiu aprender bem sobre cada indumentária que ela nos mostrou hoje. Você conseguiu? Então vamos lá? Vamos colocar a nossa mão na massa? Então, para nós colocarmos a nossa mão na massa, nós vamos precisar de algumas coisas. Olha lá, ó. Opa, a professora já passou, pera lá. Aí, ó. Então, nós vamos precisar da nossa folha de atividade, lápis, borracha, tesoura, cola, lápis de cor e alguns papéis coloridos que vocês tenham aí. Pode ser pedacinhos de papel, pode ser até papel de bala, de bombom. Separa aí rapidinho, a professora vai dar 1 minuto para vocês separarem essas coisas para que a gente possa usar agora na nossa atividade, certo?
separaram aí? Então vamos lá. Vamos começar pela atividade número 1. Olha, diz assim então lá na tela. Os objetos abaixo fazem parte das indumentárias de alguns líderes religiosos. Leve-os até a mala que pertencem a eles. Então nós vimos lá com a professora Giovana que cada líder religioso estava com a sua mala, né? Com as suas roupas, as suas indumentárias, os seus objetos que eles vestem e se adornam, né? Para as suas práticas religiosas. E ali temos alguns objetos perdidos e vocês vão ter que levar esses objetos até a mala de cada líder religioso que corresponde. Então, 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Conseguiram aí? Vamos lá então? Olha lá, o primeiro objeto é um chale. Quem será que usa um chale? Será que é da religião indígena, do cristianismo, o Papa ou do judaísmo? Olha lá a resposta. Quem colocou? Opa, que é do judaísmo? Acertou. E ó, sem querer a professora já mostrou o segundo objeto, né? O cocar, que é da religião indígena. E o último ali é aquele chapéu que o padre usa, né? Que o Papa usa, né? Olha lá então, é do cristianismo. Muito bem, se você acertou. Vamos para o número 2? Olha lá, opa, o número 2. A partir do que aprendemos hoje sobre as indumentárias religiosas, escolha 2 religiões das quais você achou as roupas mais interessantes e monte-as nos bonequinhos abaixo. Você pode desenhar e também pode colar pedaços de papéis ou materiais diversos. Use sua criatividade. Lembra que a professora falou para você separar em pedacinhos de papéis coloridos? Pode ser até papel de bala, de bombom, retalhos até de tecido que vocês tenham, até grãos, arroz, feijão, milho cru, né? E você pode fazer uma montagem aí, lembrem lá de cada roupa, de cada indumentária que nós vimos com a professora Giovana, escolha 2 e faz ali monte os seus bonequinhos. 5 minutos para vocês começarem a fazer, que essa atividade é um pouquinho mais demorada, né? Vocês vão começar e quando acabar a aula vocês terminam também, certo? Não tem problema se não der tempo em 5 minutos de terminar.
Fizeram aí? Começaram a fazer? Então, se você já fez, muito bem. Se você ainda vai terminar, então termina depois que acabar a aula e faz bem caprichado, leva para a escola para a tua professora ver, certo? Eu tenho certeza que ela vai gostar muito. E será que nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Olha lá. Conhecemos diferentes indumentárias religiosas? Sim, né? Percebemos as diferentes formas de vestir segundo as culturas e costumes religiosos? Também. E refletimos sobre a importância da convivência harmoniosa em todos os lugares com todas as pessoas? Sim, não é mesmo? A professora Giovana tirou da última malinha, ela tirou a palavra respeito, porque independente da maneira que as pessoas se vestem ou a prática religiosa, a crença que elas praticam, cada um merece ter respeito, certo? E assim nós terminamos a nossa aula. Olha lá, a professora bem feliz. E vamos ler juntos a nossa frase? Quero ouvir você aí da tua casa lendo junto comigo. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Um beijão, tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, em nossa aula do Vem Aprender, teremos participações muito especiais. Os vencedores do concurso cultural do aniversário da cidade, o concurso cultural de desenhos, frases e poesias da Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, que tem como objetivo fomentar a leitura, a escrita, assim como incentivar as práticas de cidadania e amor pela nossa cidade, oportunizando assim o reconhecimento de talentos da Rede Municipal de Ensino, onde participaram alunos, serventes, merendeiras, auxiliares de merendeiras e escriturários das unidades escolares, escolas e CMEIs. Foram premiados os primeiros, segundos e terceiros lugares de cada categoria: desenho, frase e poema, das escolas e CMEIs, e serventes, auxiliares de merenda, merendeiras e escriturários na categoria poema, conforme tudo que foi anunciado no edital. E aí, vamos conhecer os vencedores? E agora nós vamos conhecer na categoria poema as premiadas, que são as nossas merendeiras. Olha lá, em terceiro lugar, nós temos a Cleoneia Aparecida Piotrowski. Ela é da escola Judite Macedo Silveira. Olha lá, Cleoneia. E aí, vamos ouvir o poema da Cleoneia? Ponta Grossa, a princesinha dos Campos Gerais, lugar abençoado pelas belezas naturais, lugar de alegria, com tristeza sem fim, com problemas em todo lugar, mas é maravilhoso para se morar, com etnias de todos os lugares, a felicidade me faz embalar. Ponta Grossa, abençoada com tantas maravilhas, de Vila Velha a um simples arroio, com o brilho da Lagoa Dourada, a bênção do Rio São Jorge. Ponta Grossa, cidade maravilhosa para se morar. Parabéns, Ponta Grossa. Cidade abençoada, muito alegria, muitas tristezas, muitas construções, muitos futuros para nós. Também gostaria de agradecer a equipe da escola Judite Macedo Silveira pelo apoio, pela determinação, o incentivo com nós para a gente participar do concurso. Também gostaria de agradecer uma pessoinha muito especial que me incentivou muito para mim participar. Meu neto Carlos Eduardo da Luz. E em segundo lugar, nós temos na categoria poema a servente Joana Mara Machado. Ela é do CMEI Anísio Teixeira. Olha lá, Joana! E aí, vamos ouvir o poema da Joana? Ó princesa dos campos, de verdejantes campinas, são colares de brilhantes que te enfeitam ainda mais. São adornos os teus verdes campos, ó minha linda Campos Gerais. Ouço o passo dos tropeiros e açoite dos escravos,
entre golpe de machados, o teu solo foi gerado. Sou menino, sou carente, do afago dos teus bosques. Sou a gralha que voa alto em pinheiros de grande porte. Sou ouço o vento que sussurra, o frescor da primavera em suas trilhas que me levam à linda Vila Velha. Sinto a alma que se abre da cascata que banha as pedras que lhes cabe. Sinto a vida renascendo nessa rocha tão profunda que se chama Buraco do Padre. Lançam sortes e cantoria aonde se devem povoar, nos planaltos ou nas colinas, reza a lenda que te consagra, que tua Ponta Grossa surgiu do pouso de duas pombinhas. Chega gente diferente sobre o som dos teus alardes. Brilha uma nova esperança neste povo que te povoa. São imigrantes, refugiados, que conhecem os teus valores dessa rocha tão fendada às águas dos alagados. Mas um ano que se passa, em teu seio, ó Ponta Grossa, brilhe sempre seus caminhos nessa terra que tudo dá. Tenho orgulho de ser teu filho, ó majestade e princesa dos Campos Gerais. Uma promessa que te faço, ó Ponta Grossa do Paraná, quando o fôlego me for tirado, que minha alma eternamente em sua terra descansará. E em primeiríssimo lugar, parararã, nós temos a nossa amiga Leia Nilce de Oliveira, que ela é da escola Zilá Bernadette Bach. Olha lá, Leia, tirou o primeiro lugar na categoria poema. E agora, vamos ouvir o poema da Leia? Parabéns, princesa. É para ti, minha princesa, cidade com tantas belezas, dona de lindas campinas, verdes lindos, águas cristalinas. Posso até lhe descrever, parques, rios para lazer. Tudo é belo de verdade, amo tanto esta cidade. De Vila Velha a Botuquara, todos lindos, joia rara. Completando sua alegria, tem o lago de Olarias. Quem visita, vem morar, se vai embora, já quer voltar. Com habitantes muito legais, vem conhecer Campos Gerais. Parabéns, princesa, és meu orgulho, tenho certeza. Esta alegria é toda nossa. Viva, viva, Ponta Grossa. E aí, gostaram dos poemas? Essas merendeiras estão de parabéns e todas as merendeiras que participaram, né? Eu adorei ler todos os poemas. E quem gostou aí em casa, vamos aplaudir essas meninas, levantando uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau pra Prof. Liz e até a próxima!